Mas quem é que não é discriminado mudando de região, né? O gaúcho não chega a ser discriminado em outras regiões? Sim. Né? Tem muito carioca que acha que todo gaúcho é homossexual, né? E não é. As piadinhas do Caceta e Planeta provocaram, certa época, uma rebelião dos gaúchos, né, dos gaudérios aqui no Sul. Então, às vezes, é piada, mas é verdade. Às vezes, o nordestino sofre discriminação nos grandes centros do Sul, assim como os sulistas sofrem discriminação nas megalópolis, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Não tanto, mas com certeza. E eu queria dizer que a arte, nesse caso o filme, né, ela vem como um elemento muito importante, né, para a tentativa de reversão desses quadros. Porque se tu olhar ali o filme como tal, né, e tu fica... toda aquela cena, fica impressionado com aquilo, mas na verdade vem para demonstrar uma realidade sempre de uma forma escondida, né? Quando nós éramos bem crianças, né? A gente ia nos filmes de índio e da cavalaria, e era aquela gritaria da gurizada quando chegava a cavalaria, né? E hoje nós mas mataram aqueles índios tudo por quê? Né? Eles eram os donos daquilo ali, foram lá e mataram os caras, mas naquela época, quando vinha a cavalaria, a gurizada se levantava e batia palma para a cavalaria. Os nossos heróis eram o General Custer. Exatamente, né? Que acabou levando um lambaço, mas... E aqui no Brasil não foi diferente também? Não foi muito diferente. Não, né? Então, foi na verdade, pior. A arte vem revertendo todo esse cenário, né? E na verdade colocando as coisas no seu lugar. Nós atravessamos, na verdade, uma verdadeira revolução, e a revolução como a gente deve viver, que no caso da homofobia, né, o casamento entre... Essa discussão toda na televisão, né, na igreja, as questões da igreja, questão da televisão, do casamento, e aí precisou o Conselho Nacional de Justiça intervir para que os cartórios fizessem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Né. O que está se vivendo é uma revolução não silenciosa, mas pacífica, de alguma forma. E nessa questão do racismo também, ver as pessoas, né, mostrando às pessoas os problemas que a gente vai ter que enfrentar. E como bem colocou o Vitor e o Rogério, como colocaram, não é só em relação ao negro, a tudo, ao pobre, às camadas sociais, né, diversas, ao judeu, ao alemão, ao italiano, né, e que nós precisamos, sem dúvida, trazer para a sociedade, para o debate, né? E dessa forma, como o Rogério muito bem comentou na sua coluna, para que essa coisa transpire, né? Ela na verdade está lá, está existindo, né? E nós precisamos enfrentar com toda certeza. Sim, pode completar. Eu só queria fazer uma observação assim dessa questão que é muito levantada. Da questão assim que, né, tem uns que até dizem assim, não existe essa questão de discriminação, existe mais discriminação social. Essa pergunta que eu ia te interromper para fazer. Tu já estás respondendo. Nós costumamos dizer assim, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Ronaldão, o Jô, que foi convocado para a seleção às pressas. Essas pessoas entram em qualquer lugar e não são discriminados, porque tem dinheiro. Isso é uma realidade. O Brasil discrimina socialmente e não pela cor. Discrimina eles também pela cor, porque a gente está debatendo na questão, até não pela... Porque o que é belo, o que é feio, né? Isso é uma discussão que então daí a gente levaria 30 meses para discutir. Sim. Mas a questão do Ronaldinho, né? Tem pessoas que dizem que ele é horrível, que anda com as mulheres mais bonitas. Mas se ele não tivesse o dinheiro do futebol, não sei o quê. Mas também, em compensação, tem outros jogadores que são brancos sem ser racismo, ao contrário, que as pessoas muitas vezes me acusam, não comentam isso. Mas um negro que está com um carro importado, chega com uma mulher branca em um lugar, as pessoas dizem, só pode ser jogador de futebol. Isso comigo já aconteceu. Na minha adolescência. Tu falas isso não passando a tua coluna de hoje. Exatamente. O fato de teres que não formação superior, 2 ou 3 ou 4,
e de estar sempre bem acompanhado no sentido de pessoas pensantes, né, do meio, bem acompanhadas só nesse sentido, de pessoas que influenciam os destinos da cidade ou do estado, quem sabe. Quer dizer, tu marca a tua presença em meio à sociedade, né? Isso todos deveríamos fazer. E tu sofres discriminação por isso, por ser negro, com formação superior, andar, segundo essas pessoas, bem acompanhado, né? E militando pela negritude. Quer dizer, é um contrassenso. Que negão birita mais racista, né? Eu já fui discriminado na floresta. Na floresta. Na sociedade. Porque as pessoas, né, a sociedade floresta, uma sociedade que foi criada para os negros, enfim, né, na minha época de adolescência, eu chegava lá, os meninos negros diziam assim: o que tu tá fazendo aqui? Que ele só vem aqui. Seu branquelo. Só vem aqui porque ele tá sempre lá no Rio Grandense, pegando. Mas essa questão da leitura, assim, de fazer, é uma coisa que fica meio assim, complicado de explicar. Porque existe aquela questão do Ronaldinho, jogador de futebol, principalmente jogador de futebol. Casa, mas não tem. As pessoas também não conseguem, né? Até que eu escrevi na coluna, que as pessoas não têm, o negro não tem de conquistar uma branca ou uma negra conquistar um branco na questão do amor, né? Eu dou o grande exemplo, assim, do Cafu. Cafu é casado com uma loira, não sei o que, mas a loira trabalhou de doméstica para ele jogar na época do futebol. Então é uma questão assim que eles eram da mesma coisa. E é que nem a questão social. A questão social da circulação, que eu ando nas favelas, ele diz: tu tá entrando numas porque é social no Brasil. Nenhum pobre tem, nenhum pobre realmente não tem. Mas o pobre branco tem mais condições, tu pode ver. Vai numa vila, numa favela, muito difícil tu ver o negro dono do boteco ali que vende as coisas. Na favela há diferenças sociais. As melhores condições são do branco. Por quê? Mas isso é... Porque lá é um para-estado, digamos assim. Exatamente. Lá é um para-estado onde funciona uma para-legislação. É um mundo à parte. É um mundo à parte. Hoje, o Estado, né, tem estendido os seus longos tentáculos tentando entrar nessas comunidades, favelas, mas a gente sabe que até hoje são para-estados, onde vige uma lei diferente da nossa. E lá, o Rogério está nos dizendo que também há discriminação e diferenciação por raça. Que o dono do boteco é sempre branco. Que é o melhor. E o que deve na caderneta é o negro. Exatamente, que é o melhor estágio, pelo menos tem um negocinho ali que vai fazer. Então essas coisas assim, por isso que eu formato essa questão de políticas de afirmações. A gente discute com o próprio governador Tarso, com a presidenta Dilma, né, e diz assim, não, que o PT abriu a questão da secretaria racial. Abriu a secretaria racial. Mas é onde que tem menor investimento, né? Onde há os menores investimentos. A gente sempre faz esse questionamento. Aonde que estão os secretários, ministros negros, né? Tanto do governo do Estado como do governo... Isso não só comparando a questão do PT, independente de coisa, mas porque isso funciona em todos os partidos. Mas a grande questão é que não tem lideranças, grandes lideranças negras, os principais negros há hoje no PT ou no... Não, independente de partido. Independente de partido, assim. Assim, que tu lembra, assim. Daí no PDT os caras me lembram assim... Colares. Sim, o Colares chutava o balde, o negão, os debates dele, o negão, ele abria essa questão. E é importante esse debate do Colares. Muitas vezes o próprio movimento, ele abre espaço porque dá para fazer a grande questão do exemplo, né? Então é uma questão de fazer. Hoje no governo do Estado tem o secretário Vinícius Vu, que é super importante, coisa e tal, é um negro que defende a questão de todas. Mas é só ele, porque ele era o chefe de gabinete do Tarso, é um cara de confiança do Tarso, sabe? Não é que a gente está chamando ele de incompetente, nada disso, mas é que falta pessoas. Então todos falam, dizem assim, não, é aberto para todo mundo, a chance é igual, mas não é igual. Se eu vou
dividir o cargo, mesmo tu mostrando o melhor currículo que tem, tu vai ver que não fica legal. Mesmo num partido dito socialista, não entendo, porque até eu sou ligado ao PT. Sim. Tô falando do meu partido porque eu tô falando da questão da casa. Mas eu acho que é todas as questões assim pra gente começar nisso na questão da política. Sem falar na questão de universidades, algumas coisas que é sempre minoria, né? Tu vês assim, ó, o São João Batista. São João Batista, no passado, eu ganhei um convite de formatura para o ensino médio. Olhei, não vi um negro. Pô, escola pública, né? Estadual. Eu até falei com a Márcia Martins e disse: Márcia, tu poderia me dar? Ela não conseguiu ver isso, quantos alunos. Mas eram muito poucos que estavam se formando. Me falaram que era em torno de 3 ou 4. Eu vou dizer uma coisa que eu sacanei um dirigente sindical, Sindipolo, do qual já foi presidente Heitor Lerme e Miguel Rosseto, só para citar 2 aí que vocês conhecem bem. Nomes de luxo. Nomes de luxo. Ano passado, ou retrasado, saiu a chapa lá, que normalmente concorre sozinha, do MAS, né, Movimento de Ação Sindical, que foi criado lá nos anos 80 pelo Miguel Rosseto e tal, venceu e nunca mais saiu. Derrubou uma pelegada que tinha no Sindipolo e nunca mais saíram. E não se tem notícias, estão lá porque estão mantidos pela categoria, né? Probas administrações eles têm feito. E aí eu peguei a foto, né, que saiu no panfleto e olhei assim, não tinha um negro, uma mulher. E aí eu fui obrigado, né? Que chapa é essa aqui que não tem um negro, não tem uma mulher? Vou votar nessa chapa? Né? Eles não sabiam o que me dizer. Claro que o número de negros empregados das petroquímicas também é reduzido. Existe. E até vou dizer, como um testemunho pessoal, entram sempre por mérito e nunca se percebeu alguém ser preterido por cor, né? Especialmente quando já estavam lá dentro. A não ser que haja lá nos subretícios lá da... Mas enfim, mas a chapa do sindicato não tinha um negro e nenhuma mulher. Poderia ser daria traçar toda, né, fazer todo um trabalho, né, em cima dessa questão. Mas mesmo que o número de negros empregados diretos do polo petroquímico seja infimamente menor que os de branco, haveria que ter, pelo menos simbolicamente, um representante negro, né, para que a chapa fosse de fato democrática, enfim. Isso é uma coisa que a gente debate e a gente busca. E não é... Anteriormente dizia assim que não tinha, né? Hoje já tem bastante, mesmo com nível superior, e bastante condições. Esse mesmo desafio foi feito, né? A gente tem uma proximidade, falando de CUFA, com o SCAF, que é o presidente da Fiesp, né? Até ele estava domingo passado no Esquenta com o pessoal do Rio lá, o Lodum, enfim, a respeito dos projetos. E a gente fala isso. E ele é um cara Paulo visionário. Scaff, né? Visionário. Ele pegou, né, como a Fiesp tem curso de liderança, e o filho dele, André, é o que cuida das lideranças jovens da Fiesp. Pegou, separou, disse assim, ó, vocês pegam os negros que vocês acham que tem de potencial e a gente está... Então ele está com uma turma de 25 negros, junto com filhos de grandes empresários de São Paulo, né, fazendo todo o treinamento que eles fazem com os outros. E o que mais incrível, ele disse assim, olha, o pessoal está acompanhando parelho com eles. Isso é uma coisa Eles assim... estão sendo treinados para executivos. Para formatar, para ter, porque não tem referências de grandes executivos negros, né?